Sempre brilhante, né? As suas apresentações. Acho que muito bom, né? A gente sabia que colocar você na abertura para dar esse panorama seria maravilhoso e foi, né? Muito obrigado pela participação e pelo apoio que você sempre dá incondicionalmente ao Instituto Bexiga Sempre. Dando sequência aqui na nossa programação, nós vamos agora ouvir a fala da professora doutora Márcia Barros Valdívia. A professora Márcia, ela é pós-doutoranda em História pela PUC São Paulo, graduada em História pela Universidade de Taubaté, e também é pesquisadora do Núcleo de Estudos de História Social da cidade, ligado ao Programa de Estudos Pós-Graduados em História. A professora Márcia vai falar sobre Entre o Império, a República e as Iconografias, os modos de se ver e ser visto no cotidiano através do olhar da eugenia. Mais uma vez, os meus agradecimentos aos queridos professores Edmilson, Heriberto e Daniele, meus queridos Jimmy, Beto e Dani, como a gente se trata entre nós, a querida Ivone Dias Avelino, minha supervisora de pós-doutorado, que trilha comigo essa trajetória acadêmica e, sobretudo, a construção de uma amizade sólida e duradoura que começou lá no mestrado, nos anos 2000, são 22 anos de trajetória. Eu devo muito a você, Ivone, como profissional, como orientadora, supervisora de pós-doc. Eu sempre aprendo muito, muito com você e devo a minha trajetória acadêmica, as suas contribuições, orientações na vida pessoal e também acadêmica. Sinta-se abraçada por mim e todos vocês também, já que a gente está virtual. Bom, então, inserida aí no simpósio Brasil, Brasis, Brasilidade, Independências e suas representações socioculturais nas cidades do século XIX ao XXI, eu trago, então, essa minha fala entre o Império e a República e as iconografias, os modos de ver e ser visto no cotidiano através do olhar da eugenia. Primeiro, fazer a questão da temporalidade Império e República e a relação com a eugenia. Obviamente, vou estar falando do Segundo Império, que começa a partir de 1840 e vai até 1889, com a proclamação do golpe militar sobre o Império, porque a eugenia ela vai, então, despontar nesse contexto. Primeiramente, na Europa, quando o Francis Galton cria o termo, em 1883, que quer dizer bem-nascido. A eugenia no Brasil, ela vem por volta da década de 10. Antes, os ideais eugênicos já estavam passando pelos Estados Unidos, no final do 19 e início do 20. É bastante importante colocar que já no final do século XVIII, início do 19, o Darwin e os seus pares já desenvolviam os estudos de melhoramento da espécie humana. Para quem não sabe, o Darwin era primo do Francis Galton. A primeira tese de eugenia aqui no Brasil, ela foi defendida em 1914 pelo Alexandre Tepedino, que teve orientação do Miguel Couto. Outra coisa é quando a gente fala sobre iconografias. Iconografia é tudo que se refere à imagem, foto, pinturas, cartazes, propagandas, as quais eu trabalhei, mas não dá para, quando a gente trabalha iconografia, num contexto, é necessário também, embora eu estivesse voltado às propagandas, olhar também pinturas, olhar outras iconografias, outras imagens, porque elas se conversam entre si. E uma coisa muito importante sobre iconografia é que as iconografias, sejam fotos, pinturas, cartazes, até mesmo esculturas, elas são representações. Então, elas vêm reapresentar uma realidade. Então, existe toda uma intencionalidade de quem produz a iconografia. E os modos de ver e ser visto no cotidiano através do olhar da eugenia, eu vou estar diluindo aí na minha fala, mostrando como a eugenia ela esteve influente nessas iconografias. Essa imagem, esse exame antropométrico do Instituto de Identificação do Rio de Janeiro de 1933, é um período que eu não estudo, mas eu quero conversar um pouco com essa imagem rapidinho. Esse momento, da década de 30
até a década de 40, que é o período da eugenia negativa. A eugenia ela se torna mais radical, inclusive ela foi a base da medicina nazista. Por exemplo, a equipe do Joseph Mengele, que é um médico bastante conhecido na Alemanha nazista. Eu trabalhei com a primeira fase da eugenia, que eu vou explicar melhor. E aí a gente fica pensando, né, será que a eugenia realmente acabou? Porque, segundo a literatura a respeito da eugenia, não existe mais essa disciplina na grade curricular dos cursos de medicina, não existe mais essa praxis, nem da positiva, nem da negativa, oficialmente, mas nós vamos ver que ainda na nossa sociedade determinados corpos sofrem, sim, violências, desamparo, violências veladas ou violências escancaradas, conforme eu vou finalizar na minha fala. Eu trabalhei no meu pós-doc o final do 19 e início do 20. Peguei uma baliza ali chamada Belle Époque, no Brasil, e na cidade de São Paulo, de 1870 a 1929. Peguei 1870 porque São Paulo começa a passar pelas reformas urbanas do que eu chamo de arquitetura e urbanismo profilático, pós-década de 70 do 19, e paro no 1929, porque na década de 30, a eugenia ela já vai se tornando mais radical, mais invasiva, com os projetos de esterilização e extermínio em massa de determinadas etnias, como aconteceu ali na Alemanha, no governo de Adolf Hitler. Então, na eugenia positiva, embora existisse todo o estudo de antropometria, craniometria, a frenologia, mas os discursos da eugenia, eles são espalhados pela sociedade com não só na sociedade, mas a própria discussão dos eugenistas, como, por exemplo, o Renato Kell, que é o eugenista do período no Brasil, mas no sentido profilático, de um convencimento de um discurso até sedutor. E a eugenia, nessa fase positiva, que é a primeira fase, que vai do final do 19 ao início do 20, ela está aliada, ela tem uma grande interlocução com o higienismo e o sanitarismo. E, inclusive, propagou, extrapolou o universo ali da academicista, o universo ali dos intelectuais, e foi para a sociedade com um discurso extremamente sedutor, onde ela agiu no corpo citadino e também nos corpos humanos. Então, eu vou apresentar, a partir de agora, um cenário onde a beleza e a civilização elas vão ser expressas, por exemplo, na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro, que fazem uma conexão muito forte, e outras capitais também, Fortaleza, Belo Horizonte. Então, que é moldado, forjado dentro da intelectualidade, porque os eugenistas acabaram dialogando com uma série de intelectuais, entre outras especialidades médicas também, com juristas, com literatos, com professores, educadores, há uma série de intelectuais envolvidos na construção da eugenia, uma rede social muito forte ali entre várias especialidades médicas e também outros intelectuais, que vão fazer de uma forma muito sólida discursos e ações sobre civilidade, ordem e progresso, que inclusive vão dar toda a base da proclamação da República. Então, nessa nova estética, as reformas urbanas da arquitetura e do urbanismo, que eu chamo de arquitetura e urbanismo profiláticos, vêm, então, aliados os discursos médicos, higienistas e sanitaristas no corpo citadino, aliados, então, às ideias eugenistas. Aqui é São Paulo, Largo do Capim, atual Largo do Ouvidor. Eu vou conversar um pouquinho sobre essa imagem. Então, 1860 é uma década antes do início das reformas urbanas. Então, nós temos aqui uma cidade que tem um aspecto barroco e colonial, que vai passar a ser uma cidade com uma arquitetura eclética. O ecletismo é um estilo arquitetônico que vem da Europa, derivado da escola revivalista. Se alguém quiser mais detalhes, depois a gente conversa sobre, mas eu vou mostrar depois algumas imagens. A gente tem detalhes em Art Nouveau, que vai
tentar apagar essa cara colonial que a gente vê aqui, essas feições coloniais, e na década de 30 já vai começar os detalhes em Art Deco. Então, até 1870, São Paulo tem esse aspecto colonial, barroco. Então, aqui a gente tem essas duas igrejinhas, é a igreja de São Francisco de Assis, que é essa primeira aqui, coladinho a ela é a igreja de São Francisco de Assis do Pai Seráfico. Essas duas igrejas ainda existem coladas à Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que ainda a gente vê o telhado do convento, ainda quando a faculdade ainda funcionava no convento, vai ser demolido a partir da década de 30, final da década de 30, nós temos ali a construção do atual prédio pelo escritório já do Ramos de Azevedo. Não, o Ramos de Azevedo já tinha morrido, então é o Ricardo Severo e equipe que vai construir o atual prédio. Aqui a gente ainda não tem prédio. Sobrou retalhos desse barroco na atual cidade nossa. Então, esse telhadinho que cola na igreja não existe mais, que é o do convento. Nós temos aqui a Ladeira Porto Geral, que ainda tem esse nome, né? Aquele grande centro comercial ali perto do metrô. E a gente tem aqui os rios que envolvem a cidade de São Paulo. E nas reformas da arquitetura e do urbanismo profilático, as águas vão ser disciplinadas, vestidas, canalizadas, porque a água em excesso e sem controle, sem, inclusive, a canalização para servir ao abastecimento das elites, enfim, as águas saídas pelas torneiras, pelos canos. Então, água sem disciplina é sinônimo de morte. Nós tivemos os rios, de uma série de doenças, como a cólera, entre outras, que a água ela pode trazer como vetor de doença. Os principais escritórios que vão remodelar a cidade de São Paulo nesse contexto, da metade do 19 até o início do 20, é do Francisco de Paula Ramos de Azevedo e do seu concorrente, que é o Hipólito Pujol. Aqui a gente já tem a Rua Direita com a Rua São Bento, em 1900, já com os processos de remodelação. Ainda temos essas casas ainda em estilo neoclássico, que é meio assim... não tem totalmente o ecletismo, ainda são resíduos do 19, de metade dos anos 50 para trás, mas a gente tem esse significativo exemplo dos trilhos de bonde. Nós temos uma cidade que vai entrar na modernização. A modernização é sempre sinônimo de uma ação da rapidez. Então, do tempo com o relógio, do trabalho com as fábricas, do lazer com a fotografia e o cinema, do automóvel e das ferrovias também, referente ao transporte. Então, a gente tem essa ideia da velocidade, e aqui nós temos, então, os trilhos para os bondes elétricos, que antes os bondes, primeiro são puxados a tração animal, e depois vem a eletricidade. É muito interessante que as pessoas estão olhando para a máquina fotográfica. Então, a fotografia, ela é um evento, sair na fotografia, posar para foto. Tinha todo um tempo também que envolvia as pessoas para serem fotografadas. Inclusive, os cartões postais, eles vão transmitir essa imagem da Belle Époque, de uma cidade totalmente aí remodelada. Nós temos aqui a Rua 15 de Novembro, com uma arquitetura totalmente eclética. Temos do nosso lado direito a Casa Lebre, que é a casa que vendia vários artigos, começou com artigos de ferragem nos anos 50 do 19, e nós temos aí venda de perfumes, porcelanas, artigos domésticos. Tem o edifício Guilhem aqui, que é um arranha-céu, que é da família Guilhem, também todo estilo eclético. E aí, inserido na cena urbana, nós temos os sujeitos que deveriam aparecer nessa cena urbana com seus corpos desodorizados e higienizados aqui. Quem eram esses sujeitos? Aqueles que eram dignos de se apresentar na cena urbana, como belos, higienizados, desodorizados e bem vestidos. Pela indumentária, acessórios e perfumes, nós identificamos os bem-nascidos. Eu gostaria de colocar aqui um trecho do meu pós-doc, como que a eugenia ela agia nesse corpo citadino e nos corpos humanos. Dessa forma,
os discursos hegemônicos ditavam qual seria a postura dos corpos, as feições das faces, e a indumentária a ser usada para que, com gestos adequados, pudessem ser os homens e as mulheres os frequentadores e consumidores da cena urbana. Além disso, os teatros, os restaurantes, os cafés, as confeitarias com doces e salgados requintados, as lojas de perfumes e produtos de toaletes, de tecidos, de roupas, de chapéus, de luvas, de sapatos, de joias, de relógios, relojoarias, entre outros artigos, como de imobiliários, de tapecerias e de louças, expunham seus produtos nas vitrines para serem comprados. Então, os passeios para ver vitrines era uma forma de ver e ser visto dentro aí dessas expressões de civilidade. As propagandas dos produtos que estavam nas vitrines têm todo um discurso eugênico. A gente não vai se deter a elas, mas aqui, rapidamente, o que a gente tem aqui como temas dessas propagandas, que estão em revistas, almanaques, jornais. Nós temos propagandas extremamente segregatórias do ponto de vista racista. Eu tinha várias coisas para falar sobre essa propaganda, mas não dá, mas acho que ela fala por si só, para curar doenças de pele, né? Nós temos crianças negras, tribais, então tem toda uma discussão para ser feita aqui. A questão da masculinidade, essa propaganda ela é muito, muito, muito interessante, porque ela traz o ator, como ele é, usando o produto, e quando ele vai fazer o papel de um bandido, ele está com a barba por fazer e o cabelo enrolado. Então, tem uma afrodescendência nesse cabelo para ser discutido aí. Barba é sinônimo de masculinidade, desde que ela esteja feita ou aparada e não mal feita. Tem uma outra propaganda aqui, mostrando a questão da feminilidade. Tem muita questão do corpo masculino e do corpo feminino bem delimitado, e a questão do etarismo. Ser jovem, aparentar juventude, aparentar uma pele alva é a discussão. Aqui também nós temos aqui produtos para homens, isso é bem delimitado, nós temos inclusive roupa para meninos e roupa para meninos, o homem como provedor, né, enxovais completos para noivos. E eu tenho algumas obras de destaque do Renato Kell, totalmente ligado à beleza, que foi a base aí de um dos meus capítulos. Está aí algumas considerações de dados antropométricos, a cura da fealdade, como escolher uma boa esposa, formulário da beleza. Eu trouxe alguns trechos aqui do Kell que me dão base para ver como a eugenia ela foi transmitida de uma forma velada, sutil, sedutora nas propagandas. Eu coloquei aqui também uma discussão do meu pós-doc para a gente fechar. Através dos vestígios documentais eleitos, que no caso deste estudo são os discursos médicos e as iconografias, juntos produziram as reflexões apoiadas na bibliografia e assim teceram essa pesquisa que procurou entender as tramas da história e os dramas de personagens que estiveram inseridos nos padrões de beleza, como também aqueles que foram excluídos por serem a imagem do reverso do belo. Tais questões, ainda hoje, no início do XXI, são incômodas e pertinentes, como aquela onde muitos moradores de rua são acordados pelos jatos de água lançados sobre eles durante a limpeza da cidade. São poucos pertences, juntamente com o que resta de suas individualidades, são ou continuam desrespeitados. Para estudar a paisagem urbana, se faz necessário olhar para a paisagem humana. Ambas se formam conjuntamente, em cada contexto, pois o cenário citadino se constrói no entrelaçamento entre a cultura material e a vida urbana. O tempo presente se torna incompreensível sem a relação com o tempo passado. Assim, o historiador do seu ofício, ao estudar história, está buscando compreender a vida. E eu finalizo aqui com os moradores de rua no centro de São Paulo, enquanto a cidade está sendo higienizada, esses corpos que muitas vezes são invisibilizados, eles estão ali incomodando. Se a gente destampar, tirar o cobertor desses rostos, desses corpos, certamente nós vamos ver afrodescendentes, afro-indígenas, pessoas com debilidades de saúde mental, com pouquíssimos recursos financeiros. Então, a gente sabe que a eugenia ela não pode hoje estar nas grades curriculares dos bancos da medicina, pode não estar
como um saber científico, como era lá nos tempos que eu estudo, mas ela ainda pode estar de forma velada, onde corpos são desrespeitados. E, inclusive, para se ter um corpo higienizado, um corpo desodorizado, no mínimo, a pessoa ela precisa ter saneamento básico, no mínimo, ela precisa ter água. Então, eu deixo essa reflexão que, quando a gente olha a paisagem urbana, é necessário a gente estar com o olhar voltado à paisagem humana. O tema é muito pertinente para os dias de hoje. Parabéns pela apresentação, sempre muito precisa.